Pessoal, sou o Cleito Lustosa, CEO do Eleitor Web, trabalho com campanha política desde 2010 e a gente montou agora um podcast que é o Inteligência Política e ao longo do ano teremos vários episódios aqui para tratar disso, tratar de política. E convidei para fazer parte comigo desse programa Nasceu Júnior, cientista político e que já trabalha com campanha, né, Nasceu? Opa, Cleitão, é um prazer a gente estar junto nesse projeto. Inteligência Política, ele veio para a gente mostrar na realidade o que funciona e o que não funciona, né? Nós aprendemos o teórico, aprendemos o prático e agora trouxemos esse resultado para a gente bater um papo aqui no Inteligência Política. Tamo junto, irmão. Muito bom. Nasceu, então, para a gente começar, qual que é a sua formação? Eu, por formação, sou cientista político, sou especialista em gestão pública descentralizada. Essa é a minha formação teórica, né? E depois da teórica nós viemos para a prática, irmão. E eu também sei que você também é da parte de inteligência artificial e da inteligência artificial do TI. Eu sei que você transformou aí numa potência através do Eleitor Web, né, irmão? O Eleitor Web nasceu em 2010. Eu sou de TI. Desde 96. E aí trabalhei em Banco do Brasil, Banco Central, Serpro, várias empresas. E em 2010 apareceu assim um convite para entrar numa campanha presidencial. Então trabalhei na campanha da Marina Silva em 2010 e foi um case muito interessante, né? Porque a gente tinha uma demanda, ela era pouco conhecida no cenário, no segmento evangélico principalmente, e a gente desenvolveu um sistema, uma solução, um CRM de multinível, de uma pessoa convidar outra pessoa para conhecer a candidata, para fazer parte daquela campanha. E de 2010 para cá, a gente já trabalhou em centenas de campanhas políticas. Você vê, né? Você falou em CRM. Isso em 2010, né, Cleiton? Você imagina, CRM. Hoje, a maioria do pessoal não sabe nem o que é um CRM, né? O que é um CRM, irmão? Vamos explicar para o nosso... CRM é uma sigla em inglês, né? De relacionamento na área de tecnologia, relacionamento com o cliente. As empresas, grandes empresas, você pega... as concessionárias, montadoras de carro, as empresas de perfume, quem atende esse mercado, todo mundo tem CRM. CRM hoje é a base da inteligência, porque se você não conhece seu cliente, como é que você vai atendê-lo bem? Como é que você vai oferecer o melhor produto? Justo. Então o CRM, ele funciona nisso. E na política, as pessoas até faziam CRM. Elas, né, o antigo político, o político bem-sucedido... Na mãozinha, né, ali no caderninho, não era? O político bem-sucedido é o político que conhece as pessoas, que conhece o nome das pessoas, que conhece as necessidades, que quando ele anda na rua as pessoas vão atrás dele porque sabem que ele conhece, que ele se solidariza e ele participa daquilo ali. E aí o CRM é um facilitador, né? Porque você transforma essa informação, que às vezes fica com a gente, claro, em dados, né? Coloca num sistema, outras pessoas podem pegar essa informação e fazer outros trabalhos para frente, né? Então você potencializa a informação. A gente sabe que campanha eleitoral, potencialização e gestão é fundamental, né? E nós viemos acompanhando desde 2010, eu acho que foi ali 2008, a campanha do presidente americano Obama, que veio forte, essa parte de TI na parte política, né? Esse sistema, né, o Eleitor Web, ele nasceu em 2010 e a base dele foi estudar a campanha do Barack Obama. Porque Barack Obama... Yes, we can. Quem não lembra, né? Cara, Barack Obama, ele conseguiu juntar toda aquela atenção ali, as pessoas queriam participar, né? Ele criou um movimento. Ele criou um movimento e usou a tecnologia muito bem para isso. Então, ele mandava e-mail... Twitter, né? Na época lá, o Facebook começando, Google, todas as ferramentas ele usou, mas com um movimento, com um sentido, né? Não é só usar a tecnologia. Tecnologia por si só, ela não é nada. É apenas uma ferramenta, o que a gente vem conversando, né, Cleiton? A gente precisa de pessoas com inteligência para pilotar isso, né? Claro. E aí a gente entra aqui na nossa inteligência política, né? Eu vejo, Cleiton,
nós vemos juntos, né, a ideia da gente criar esse podcast é isso. A gente vê muita fórmula aí de construção de campanha, ganhe sua campanha com esta fórmula. Quem dera não tivesse uma fórmula mágica para eleger, né, Cleiton? A gente só ia atrás do recurso, né? Se fosse só isso, né? Eu costumo dizer assim, um mandato para se construir uma vitória eleitoral é como você construir um carro à mão, né? É muito específico, são vários fatores ali concentrados para chegar no êxito, né? Até porque a gente está falando de um produto, que é o político, que nem sempre ele está pronto, né? Raras vezes. Raras vezes. Até a construção. E ainda mais 45 dias de campanha, Cleiton. E as pessoas às vezes não entendem isso. As pessoas às vezes não entendem isso. Acho que só vai colocar dinheiro e fazer uma festa, fazer um negócio, fazer uma feijoada. E tá eleito. E tá eleito. O cara tem 30 mil seguidores, 80 mil seguidores no Instagram e acha que vai eleito. Vai converter em voto. E aí quando dá 2 mil na urna, ele fica doido, né? Então, assim, a inteligência desse processo, ela é muito ampla. Ela envolve muitas coisas. Eu queria te fazer uma pergunta, porque você cuidou de uma gestão de um partido político aqui, né? Toda uma nominata. Foi. E vocês fizeram um trabalho muito incrível, assim, né? Um trabalho que partido grande não conseguiu fazer aqui, né? Teve um resultado muito bom. Queria que você contasse esse case aí, o que você pode falar pra gente. E de 2010 para 2022, eu fiz algumas campanhas proporcionais e majoritárias em municípios, as municipalistas. Fizemos campanha, elegemos um deputado distrital aqui, que virou um deputado federal, né? A gente reelegeu, trabalhamos em algumas candidaturas também, mas não igual a gente fez em 2022. Em 2022 a gente aceitou o desafio de encorpar a um time e trazer a nossa experiência e a nossa parte técnica para dentro de um projeto político e não somente um projeto partidário, né? De se usar aquela nominata e ali depois da eleição acabar, né? O que se é feito na maioria dos estados, inclusive aqui no Distrito Federal. Então a gente aceitou esse desafio e fomos trabalhar. A gente sabe que partido pequeno não tem tempo de televisão, isso é um fator, principalmente aqui na capital federal, é um fator decisório, né? A gente sabe que a televisão ainda tem o seu público majoritário, né? Ali a gente sabe que não teria recurso, então a gente teria que se desdobrar muito mais. E esse processo, se o pessoal acha que campanha eleitoral é fácil, começou 1 ano e meio antes. 1 ano e meio antes, a montagem, as escolhas do nome, a formatação de como a gente ia fazer com essas mudanças eleitorais, os 25 candidatos, para a gente atingir 2, 3 deputados, numa perspectiva que o Distrito Federal só tem 24 deputados distritais, né? Nasceu nesse processo. Qual foi, assim, Cleiton, esse é o nosso primeiro objetivo. Como que vocês definiram a formação da nominata, por exemplo? Irmão, qual foi o pensamento? Assim? Primeiro foi o planejamento, né? O planejamento é o que eu quero, como eu quero e como nós vamos fazer. Se você implementar isso na sua vida, até particular, você vai ter êxito se você botar energia nisso. Então, eu costumo dizer, quem não sabe o caminho para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, primeiro você tem que saber o que você quer. Então, a partir dali que a gente definiu, esse é o nosso objetivo, eleger 2 deputados distritais e sonhar com um terceiro num partido pequeno, a gente traçou a estratégia, traçamos a organização e dali a gente foi para o comando e para o controle, né? Fomos para a execução. Então, antes veio o planejamento e análise de cenário, né? A gente já batendo papo algumas vezes, você me falou que tem uma metodologia para isso. Você é cientista político. Sim. Como é que você vê hoje? Quais são esses processos para uma campanha política de êxito para quem está assistindo a gente? Como eu disse, né? Não tem a fórmula mágica, mas sem antes a gente ter uma organização, é difícil você partir para uma campanha eleitoral. Então ela começa muito antes do processo eleitoral. O primeiro passo é analisar o cenário, né? Ver se temos viabilidade tanto financeira, analisar essa parte partidária que é importante, se o partido ou a ideologia interna dentro daquele partido corresponde com o meu público, né? Se eu tenho capacidade ou capilaridade eleitoral para aquilo, tanto financeira quanto de gestão de um CRM, nem que seja um CRM amador ali à mão, né?
analisando esse cenário, eu vou descobrir a minha capacidade e por onde eu posso ir. Partiu disso, aí a gente vai para aquele sistema que eu te falei que você pode implementar tanto da vida privada, quanto para negócio, quanto que eu introduzi para a política, que é o POCC. POCC, que é planejar, organizar, comandar e controlar. Né? Primeiro se planeja o que eu quero, depois da análise desse cenário, né? Eu planejo o que eu quero. O organizar é como eu vou fazer isso. Como vai fazer. Quem vai fazer. De que forma eu vou fazer. Essa quem vai fazer é sempre um problema, né? Tem que achar pessoas certas. Não tem jeito, Cleiton. É perfil. Política é perfil. Gestão é perfil. Não adianta você querer encaixar o A no B. Ele pode até fazer, mas ele não vai fazer da forma que se tem que ser feita. Né? Ele não vai atingir o seu 100%. Correto? E o comandar e controlar é apenas a gestão. Você gerir isso. Né? Claro que aí, onde entra a sua expertise, sim, que ela é importantíssima, que nós trabalhamos juntos, eu vi que funciona assim, de cabo a rabo, né? Você participou de uma campanha majoritária, foi exitoso, atropelou um dos maiores nomes que existe aqui dentro do Distrito Federal há anos. Né? Verdade. Então, assim, a ferramenta para fazer esse segundo passo, que é a gestão, que é a própria execução, ela é importante. Mas antes disso, a gente tem análise de cenário, planejamento e organização, né, irmão? Nas campanhas, nessa última campanha que eu trabalhei, né? Eu trabalhei muito agora 2022. A gente teve êxito na campanha majoritária, uma campanha que começou assim de um estralo e de repente Quem imaginava, né? Quem imaginava. Fizemos uma senadora aí, a senadora mais simpática do Brasil, minha amiga. Quem que é, Cleiton? Quem que é? Damares Ministra Damares, agora senadora, um abraço. Ela é fantástica, eu tenho muita admiração por ela. Doutora Damares, né? Muito inteligente, vai representar muito bem o Brasil. Fantástico. Mas a campanha dela foi muito difícil. Foi muito difícil, e aí, quando organizou... Quando a gente montou esse planejamento e organizou e definiu a base, cara, depois que chegou... Tá vendo? Ó? Quando a informação dela chegou nas pessoas, aí pronto, foi embora. Tiro, né? Aí o multinível aí atropelou. Né? Tanto é que no nosso sistema, de fato, em si, a gente teve muitos cadastros, né? Muitas pessoas entraram no sistema, mas muita gente entrou só por saber quem era, pela rede social, onde a gente passava na rua, eu vou votar na Damares, eu vou votar na Damares. Porque a gente chegou, o que Barack Obama fez lá em 2008, que eu falei que é importante, criar um movimento. Né? Então, assim, o movimento sempre importante. Mas esse movimento, Cleiton, ele não foi um movimento aleatório. Não. Né? Ele foi planejado, ele foi analisado e organizado. Né? Em relação de organização, a gente tinha pesquisa diária, né, para ele, né? Você tinha track de pesquisa, tinha pesquisa focal, tava vendo onde que era, quais eram os pontos fortes, o que era ponto fraco, onde a gente descobriu logo no começo que ela não era conhecida, apesar de eu conhecê-la, ser minha amiga, e ela tá na TV, ser ministra, muita gente não conhecia, não sabia quem era. Aqui no Distrito Federal. Quando as pessoas descobriram quem era, que conheceram, aí se encantaram por ela, né? Ela é uma pessoa maravilhosa, com conteúdo. E para quem acha que fazer campanha no Distrito Federal é fácil, né, Cleiton? Aqui nós somos 3 milhões de habitantes, 35 regiões administrativas, que a gente chama de satélites. Né? Então a gente tem um público muito específico em cada região satélite, com uma demanda diferente em cada região satélite. E ainda, para contar ainda mais, a gente ainda tem a rede, que é formada pelos municípios que fazem em torno do Distrito Federal. Então, com 35 regiões administrativas, com cada especificidade, né? Brasília e o plano piloto, né? Que não é fácil juntar essas... Conversando com os nossos... E sem números fica difícil, né? Como é que conversando com os nossos amigos, a gente faz campanha em todo o Brasil. 2020, a gente atendeu vereadores e prefeitos do Brasil inteiro. E agora a gente já vai começar a conversar e trabalhar para ajudar os próximos candidatos, né, de 2024. Brasília tem uma coisa boa, que é a questão do tamanho. Então, 1h30 você atravessa de uma ponta a outra. No Maranhão você demora 1 dia e meio. Em termos de território, gente é pequeno. Mas em compensação, aqui a gente mais tem... densidade popular. 3 milhões de habitantes.
a capital do Brasil, então você tem gente do Brasil todo, você tem vários pensamentos, várias correntes, você tem várias frentes, movimentos, então não é fácil. Aqui a única coisa fácil é a questão da distância. Você consegue de um lado para o outro, que em outro lugar é bem mais longe. Mas estrategicamente aqui é muito difícil. Então, para vocês verem, né? Nós temos aqui um homem que foi responsável por trazer a ferramenta e eleger uma senadora que aqui no Distrito Federal, quem não sabe, era uma cadeira só, tinha um favorito que estava vindo forte com a máquina. Já estava dado como certo, né? Já estava dado como certo. Todo mundo já falava, não, já está eleito e pronto. E não foi por pouco. Eu vi que a senadora ganhou com uma diferença assim, incrível, de mais do dobro do voto da segunda colocada. Né? Saiu aquele resultado, a gente ficou muito feliz. Foi uma festa muito grande. Então, isso não foi um achismo, né, Cleiton? É o que eu costumo falar com o pessoal. Quando chegam os assessores ou políticos e perguntam, Narceu, Cleiton, eu tenho viabilidade? Eu costumo dizer que nós somos igual médico, né? A gente não sai dando diagnóstico por achismo, que é o que a gente vê muito por aí com muito consultor, né? Primeiro a gente faz uma análise de cenário, né? A gente faz uma pesquisa quant para entender se tem essa viabilidade, como seria essa viabilidade, e aí sim, em cima de números, em cima de um estudo, a gente conversa com o cliente e aí traça ali o planejamento e começa a nossa organização. Pessoal, esse tema de inteligência, de dados, de informação, de estratégia, esse vai ser a nossa base, hein, Narceu? Pra gente falar de inteligência política. Com certeza. Nos episódios aí do podcast. A gente acha que pode agregar muita coisa, levar muito conteúdo, trazer parceiros. O que você acha? Não, com certeza. Ao longo desses anos, nós fizemos muitos amigos, né, Cleiton? Congresso Nacional, no Executivo, no Legislativo local, no Executivo local. Então, a gente tem um network muito bom. A gente vai trazer muita gente legal aqui para a gente estar falando na realidade o que é uma campanha eleitoral. E eu tenho certeza que, assim que como 2010, a gente viu o movimento que veio americano ali do Barack Obama, eu tenho certeza que a tecnologia, essa análise de dados, a inteligência artificial, a inteligência política, né, junto ali com seus consultores que compreendem esse movimento antropólogo aí que está vindo, vai ser primordial essa análise de dados. Sem ela não se vai fazer mais política. Hoje em dia não se faz mais sem tecnologia, né, Cleiton? Pois é. E assim, eu sou de TI, eu tenho mais de 25 anos de tecnologia, adoro a minha área e nesse meio ela é fundamental. Mas eu sempre falo isso para os meus candidatos, nossos clientes que a gente atende. Tecnologia, e aí eu me coloco no meu lugar. Tecnologia é ferramenta meio. O candidato que quiser ganhar uma campanha, ele não pode achar que usando só a tecnologia ele vai ser eleito. Nós tivemos um exemplo desse. A gente está falando de voto. Voto é uma venda. Você vender uma ideia, vender um projeto, é uma coisa complexa. E principalmente a gente está falando de pessoas. Então, o estudo, a ciência política, a ciência social, a ciência de dados para olhar esses números, entender o que está indo, para onde que a gente está indo. Entender os movimentos nacionais que vêm dos movimentos internacionais, essas mudanças. Esse cenário ele é muito amplo, você tem que olhar muito. E aí que a gente fala da análise de cenário. Análise de cenário. Por que eu estou falando disso especificamente da tecnologia? Eu sou de TI. E aí o cara, muita cliente que veio falar, não, eu quero contratar seu sistema, sua solução. Vai falar, cara, se você não colocar as pessoas certas, não tiver um processo, isso aqui não serve pra nada, não me contrata. Deixamos claro, não é volume. Não é volume. É qualidade. É qualidade. Treinamento. Mentoria. A gente tá falando de pessoas. E assim, a parte mais importante desse processo é melhorar a vida das pessoas. Melhorar quem está trabalhando, entender o processo, acreditar. Quem não acredita não vai fazer bem feito. Não tem como, né, Cleiton? Eu costumo dizer também, política, o grupo político ele cresce de dentro para fora. De dentro para né? fora. Se você olha para o seu colaborador e ele não compactua do mesmo ideal
e do mesmo pensamento, dificilmente ele vai cativar os dele. Né? E aí a gente está falando aí da ferramenta que ela multiplica. Então primeiro vem o quê? Pessoas organizadas, com o mesmo comprometimento. E aí sim a ferramenta ela tem a exponencialidade dela para assim atingir o resultado. Então só aqui a gente já desenhou um pouco do que um escopo, um esqueleto de como se constrói qualquer campanha eleitoral, desde a majoritária para proporcional, né, Cleiton? A gente, agora mesmo, o Facebook fez um ótimo lobby aqui no Brasil, colocou lá o tráfego pago, impulsionamento, e assim, muitos políticos usaram, e a mensagem chega lá, tem número, ela vai chegar na ponta. Só que converter isso, conversão, como é que é? Como é que funciona? Então, é complicado, até você chegar ali que a gente chama na cristalização desse voto. No nosso modelo, tem todo um processo, exato. No que a gente desenvolveu no Eleitor Web, a gente trabalha um endomarketing de dentro para fora. E o que é um endomarketing, Cleiton? Endomarketing é uma parte do marketing que é muito usado nas empresas e que é primeiro cuidando dos colaboradores. Então é o de dentro para fora, né? De dentro para fora. Então é o núcleo político, é a base, são os amigos, é a família, é aquele time que vai estar andando com você. Se esse time não acreditar no projeto, de fora não vai acreditar. Claro. Só se você pagar. E ainda mesmo assim a gente não vai atingir ali o 100%. E a gente sabe como é que funciona a política. Mesmo pagando, e a gente sabe que funciona isso, é assim que funciona ainda. Mesmo pagando, esse voto não é garantido, né? Então muita gente paga, muito candidato se dispõe, coloca recurso e esse voto não vem. Por que não vem? Porque não criou o trabalho de dentro para fora, o endomarketing. A pessoa não comprou a ideia de verdade no coração dela, né? Então isso é assim. E aí a pessoa chega num volume de ter muita informação, muita gente lá fora, e esse voto não se transforma. Então isso tem que ser construído. E você falou uma coisa aqui que eu gostei muito. Você fez esse projeto para um partido pequeno. Nanico, né? Nanico. Mas foi um trabalho de 1 ano e meio. E elegeram dois deputados. Olha que incrível. 24. Né? Nós atingimos um número que nem partido grande atingiu aqui no Distrito Federal. Mas isso foi o quê? De dentro para fora. Primeiro a gente pegou os colaboradores, traçamos um planejamento e daquele planejamento a gente foi para a organização e ali a gente foi com coração, com alma mesmo, né? Hoje, estamos agora em março, né? A gravação desse podcast aqui é em março de 2023. Se um partido político quiser ter uma chance, formar uma boa nominata agora e concorrer em 2024, dá tempo, então. Fazer um planejamento. Dá tempo. Nós estamos há 1 ano e meio das eleições municipais, né? Os partidos, aí fica uma crítica para os partidos que não estão conseguindo sobreviver por conta da cláusula de barreira. Os partidos têm que se organizar. Eles têm que formar Chegou a hora, né? Chegou a hora. Esse negócio de partido ser balcão, o partido só pensar em recurso, ele tem que preparar seus candidatos. Hoje a gente tem, por conta da cláusula de barreira das mudanças eleitorais que nós tivemos, várias fusões, nos últimos anos, essas fusões, nós diminuímos o número de candidatos, diminuímos o número de partidos, né, com recursos, as federações, diminuiu todo esse volume de candidaturas e de partidos. Então a gente vai ter que ter uma qualidade maior de candidatos, mas para a gente poder ter uma qualidade maior de candidatos que saibam atender o anseio popular, porque ninguém é candidato de si próprio. Sim. Né? Você tem que ter um nicho. Você tem que ter seu nicho, você tem que saber mobilizar seu nicho. Então, para você ter uma qualidade maior, você tem que ter um preparo. E eu vejo um preparo muito fraco dos partidos, tirando aqueles partidos tradicionais que têm as suas fundações, têm recurso para fazer isso. Mesmo assim, a gente sabe, né? A gente tá aqui em Brasília, a gente acompanha. A gente sabe que eles querem até fazer, mas não conseguem ter a capilaridade que o Brasil precisa, né? Tem um evento aqui, outro ali, mas essa informação não consegue chegar na base, no município. E é o que eu tô falando aqui. No município que é o coração do Brasil. É o que eu tô falando, Cleiton. Eles fazem esses cursos
aí vai, contrata consultores que têm as fórmulas mágicas, né, de eleição, faz esses cursos genéricos, igual para todos. Uai, se eu tenho uma especificidade de cada candidato por região, como é que eu vou pegar todos os candidatos do Brasil todo e vou passar o mesmo curso para cada um? A mesma receita, não tem como, né, velho? Estamos falando de pessoas. Então, as ferramentas elas têm que ser implementadas de acordo com a realidade, com o cenário de cada um. Não adianta eu pegar a mesma ferramenta e o mesmo planejamento do Narceu e passar para o Cleiton, mesmo que a gente tenha no mesmo recorte geográfico, né, político, não vai funcionar, porque nós somos personas e pessoas diferentes com discursos diferentes. Não vai funcionar. Então a gente tem que parar de pensar nesse sistema global e ir para o micro. É igual da gestão pública descentralizada. A gente tem que sair de atender o global e começar a atender o micro, né, para a gente ter qualidade e não volume. A gente tem que ter mais qualidade na política. E eu acho que é isso que vai chegar. E aí aqui, pela inteligência política, a gente vai trabalhar nisso, na realidade, né? No que é funcional, no que funciona, e não nesse negócio de fórmula mágica, porque esses dias a fórmula mágica, até eu compraria, né? Não precisaria ficar estudando todo ano, né, Cleiton? É verdade. Inclusive, você também, que eu sei que é um estudioso também, inveterado. Agora, a gente... Chegou aí a inteligência artificial. Na pandemia eu aproveitei, Narceu, e fiz uma formação, eu fiz um MBA em Big Data e Ciência de Dados. Aí o cara é fera. Pra gente poder, pra eu falar, cara, eu preciso entender melhor agora, trazer melhor esses dados para esse segmento político. E eu vejo que a próxima eleição isso vai ser muito usado. Vai ser demais. Muito usado. A gente costuma dizer aí, você sabe muito bem, né? A tecnologia ela é disruptiva. Ela é daqui para frente. E aí, de lá para frente, eu acredito que esse movimento de tecnologia, ele vai desdemocratizar o processo eleitoral. Sim. Né? A gente já sabe que hoje em dia já não se faz mais campanha exitosa. É muito difícil chegar a uma campanha sem essa parte de tecnologia, sem a ajuda da tecnologia, né? É difícil. Se eu vi um ou outro, foi muito pouco. Mas eu acho que acabou daqui para frente, de 2022 para cá. São cases, assim, os que acontecem ainda, principalmente a gente falando aqui no Senado de Brasília, é um candidato, né, que ele ficou ali 20 anos num trabalho de base. Para chegar no êxito. Os líderes comunitários. E olha que assim, é 1 para 1000 para dar certo. Exato. Então, porque assim, não é de regra. 199 vão perder. É a exceção da exceção. É a exceção da exceção. A gente tem aqui na Câmara Legislativa uma análise. Vocês trabalharam para algum desses? Para algum desses, ajudamos. Que legal, né? Cara. A última análise que eu fiz da nossa Câmara Legislativa, que a gente teve 50% de renovação, que foi menor da última. Então, essa foi menor agora? Essa foi menor. A última a gente teve 74%. Em 2018 a gente teve 74% de renovação. Essa agora a gente já teve apenas 50% de renovação da Câmara Legislativa. Isso mostra que ao longo do tempo o eleitor ele deu uma segurada e ele preferiu votar naquela pessoa que tem mais experiência, que tem um conhecimento, que já tem ali uma gestão, entende essa parte política. Ele consegue olhar e falar, não, esse cara trabalhou, e ele aí, tentou, na ele Câmara buscou. Legislativa a gente acompanhou que apenas um deputado distrital que é um líder comunitário, não tinha exercido nenhum cargo político, secretário, etc. Esse era justamente mesmo um líder comunitário. Então, dentro de 24 só tem um. Então, é um modelo a não se seguir. É um modelo que não vai prosperar, prosperar daqui para frente. Então, assim, a qualidade, a gente tem que ir atrás da qualidade. E para a gente ter essa qualidade, aí você tem que ter um tempo de maturação, tem que ter um tempo de estudo, um preparo. Sim. A gente sabe que 45 dias de campanha é apenas execução, né, Cleiton? Você executar aquilo que você fez 1, 2 anos atrás, ou você tem pegado aí 10, 20 anos de vida pública e ali exponencializando. 45 dias de campanha é para você falar o seu número e pronto. Mas você já tem que ter audiência, você já tem as pessoas que vão te assistir ali, vão gostar de você. Você já tem que ter tido um planejamento, uma organização. Você já planejou lá atrás, você já controlou, já executou, você já tem um time, você tem projeto, você tem ideia. Aí
45 dias finais é só para você falar o número, né? E o fechamento. Porque a campanha foi feita com 2 anos, 3 anos, 5 anos antes. A gente tem um exemplo fantástico aqui no Distrito Federal. Você acompanhou também, você foi base também do governador aqui do Distrito Federal. O governador, quando começou em 2018, nós incorporamos a campanha dele, ele tinha menos de 0,2%. Mas ele tinha o que em mãos? Ele tinha um sistema muito bom e ele tinha uma análise de dados muito bom. Então ele viu que, mesmo com esse 0,2, ele tinha um campo largo para trabalhar e ele sabia onde bater direito. Então ele direcionou, ele planejou sua campanha em cima desses dados, né? Da análise de dados, e planejou, organizou e controlou a campanha em cima disso e botou o recurso. Então foi uma vitória avassaladora. E ele simplesmente agora na reeleição, ele fez o mesmo. Ele não tinha nem oposição. Não tinha nem oposição. Soube jogar o jogo político, aí que eu falo da análise de cenário. Política, análise de cenário. Ele fez a análise de cenário. Eu falei desde o começo que ele ia ganhar no primeiro turno. E matou a pau. Então, assim, é exitoso. A nossa análise aqui, o nosso planejamento e o que a gente propõe aqui na inteligência política é isso. É isso. É a gente trazer a ferramenta que funciona junto com o modal que se aplica em qualquer lugar. Só que o quê? Você tem que ter pessoas que saibam executar isso. Nasceu na campanha do governador em 2018, quando eu entrei na campanha, era julho, e ele entrou porque ele não ia nem ser o candidato, né? Desistiu e de repente o MDB precisava colocar alguém, falou, não, é você. E ele entrou 0,5%, daqui a pouco tinha 1%, e a gente começou um trabalho, estrategicamente, já tinha um mapeamento de quem eram as lideranças, quem precisava de um apoio político. Então, a gente... Onde, como e o que fazer? No CIA era nosso QG, a gente tinha uma estrutura lá, a minha equipe, eu tinha 15 pessoas lá dentro, fazendo já o sistema. Eu lembro de fazer uma reunião a gente tinha 2.000 mulheres que vieram para o time para falar, não, a gente vai falar do nosso governador na rua. E esse trabalho, em um mês, ele já estava lá em cima. Nessa época também, em 2018, a concorrente já se dava como eleita, né? Então, quem estava na frente, no primeiro turno, ficou para trás. O governador da época, o Hollenberg, estava com dificuldade política, com muito sufoco. Com uma rejeição altíssima. Rejeição altíssima. Eu tive reunião com ele e eu lembro de ter falado para ele o que eu via de erro que ele fez na gestão do mandato, que é uma coisa que a gente vai tratar aqui também, tá, pessoal, da inteligência política. Gestão de mandato. Você ganhou, você tem que atender esses seus eleitores, você tem que ouvir, saber o que as pessoas querem e entregar aquele serviço. Gerenciar as crises, gerenciar as demandas políticas, fazer o serviço. Não tem jeito, né, Cleiton? O mandato, ele acabou que... Você terminou a eleição... Você já começa a próxima eleição, Você já tem que trabalhar muito bem pensando na próxima. E assim, não pode perder tempo, não pode ficar botando culpa na comunicação, ter falha de comunicação. Hoje a gente tem rede social, isso é muito dinâmico. Eu acredito, eu acho que, não sei se você tem a mesma leitura, o brasileiro, ele tá muito mais politizado. Concordo. O WhatsApp, as pessoas discutem, debatem, brigam essa parte pelo WhatsApp. Sociológica, né, da sociedade, a polarização, ela tem alguma coisa de bom. Qual foi a única coisa de boa nessa polarização? As pessoas foi discutem. Que hoje a gente fala mais sobre política do que até futebol. Se você parar para reparar, até numa roda de futebol, de uma pelada, se você estiver jogando com alguns amigos... A política vai entrar no meio. Então, pela primeira vez no Brasil, se fala mais de política do que de futebol. Agora, claro... Né? Aí a gente tem um movimento, né? Um momento. A gente tem que dividir qualidade de opinião, né? Sim. A gente tem muita opinista, né? E pouco cientista, né? Mas, assim, esse lado bom da polarização foi isso, que hoje tá todo mundo politizado, todo mundo quer participar. Eu vejo isso com muitos bons olhos. Agora, eu tenho uma crítica muito grande ao processo formado eleitoral, né? Muita pouca gente entende essa proporcionalidade, essa divisão de voto.
mas o meu candidato teve mais voto do que o outro e não entrou. Você, como cientista político, assim, você é a favor do voto distrital, o voto, né, que o distritão? O distritão. Assim, quem é mais votado entrou, distritão, porque aí você também, você não tem um partido político, né, enfraquece o partido político. Eu acho que até que não, ele não enfraquece o partido político, porque no distritão você tem um recorte geográfico, você vai ter um recorte geográfico, né? Ele não vai diminuir o número de candidaturas, nem excluir os partidos. Ele vai ter um recorte geográfico e dentro desse recorte geográfico... Quem é o mais representado dessa região, essa pessoa. Vai ser igual um estado dividido por municípios e ali vai ter os candidatos de cada município, né? E aí eu falo aqui no caso do Distrito Federal, se dividiria aqui por 24 regiões administrativas e teria um deputado por cada região e não por todo o recorte geográfico. O distritão, ele dá mais notoriedade local. Ele é utilizado muito no Reino Unido, o distritão. Né? Você tem o deputado, você tem o representante daquele local. Daquele local geográfico. Né? Então, tudo o que acontece, a destinação de recurso, o acompanhamento legislativo ou executivo... É feito pelo representante escolhido local. Então, assim, a cobrança, o entendimento e a capacidade da população participar, ela é mais prática. Né? Agora, claro, todo modelo no Brasil, ele tem que ser debatido. As reformas políticas nossas têm que ter debatido. A gente não tem reforma política aqui no Brasil. A gente tem apensados. Aí eu volto a minha crítica ao TSE e ao Congresso também. Né? A gente sempre coloca puxadinhos. Nós não fizemos uma reforma. Eu costumo dizer muito em palestra, Cleiton, que se é complicado para eu explicar, eu como cientista político, explicar a forma da proporcionalidade eleitoral para o eleitor, alguma coisa tá errada, né? Porque se o eleitor, que é que é quem vota, que é quem elege, fala, cara, eu votei nesse, não sabe o processo, não consegue entender o processo, então tá errado, né? Tem que ser uma forma simples, esse teve mais votos, vai ser eleito, né? Ou pensamos numa fórmula melhor que o eleitor compreenda de mais facilidade, porque se é difícil eu explicar para o eleitor, alguma coisa está errada. Né? Teve outro ponto que eu achei dessa última eleição, uma análise que eu fiz no final. Eu atendi um partido, né? O partido, no federal a gente teve êxito, elegeu 3 deputados federais, foi o maior sucesso aqui do DF. No proporcional. E no distrital a gente não conseguiu ter isso, e eu trabalhei, tinha muita gente boa, só que foi a montagem da nominato, o momento, acabou que ficou curto. Não ficou tão boa o que a gente estava conversando nesse aqui. Recorte. Não teve a qualidade de tempo para preparar uma nominata competitiva para esse... E eu acredito que não era nem das pessoas a qualidade. Acho que foi um tempo de formação. Porque tinha que ter formado melhor essas pessoas. Todas elas, que eu conheci, elas tinham um histórico... Podia trazer mais votos, só que não teve um trabalho em cima delas, né? E aí, assim, esse é um processo que acredito que o Brasil está melhorando, tá? Aí eu puxo pro nosso lado aqui, que nos serve de exemplo, que eu vi na prática e apliquei e saiu o resultado. Sim. Nós tivemos resultado nisso. Vocês tiveram um acompanhamento mais incisivo. A gente acompanhou cada deputado. Nós acompanhamos nossos 35 candidatos, Cleiton. 35 candidatos. Isso é fantástico. Nós estudamos nome por nome. Sabia? Nós estudamos a capilaridade exponencial de subida de cada um, a dificuldade de cada um e atendemos cada um. Nasceu ao final dessa análise, você já sabia quem tinha chance e quem não tinha, né? Chegamos mais próximo, depois que abriu o período eleitoral, ali nos últimos 15 dias, 2, 3 já últimas tinha certo, semanas. Assim, quem ia ganhar, quem ia perder, quem ia chegar numa votação. A gente já tinha os cinco mais que tinham capacidade de chegada e os que estavam mais abaixo. E aí a gente fez aí interessante, que é uma análise que eu trago para cá, que aí serve para quem for montar os nominados e for acompanhar dessa forma partidária, né, o processo eleitoral. Nós demos uma upada nas últimas semanas, não nos que estavam em primeiro colocado, mas os que estavam embaixo. Mas nos que estavam embaixo. Para eles ter uma votação melhor. Que foi onde chegar no volume. Onde a gente conseguiu dar um volume maior
para quem tava em cima, né? Então a gente quase fez a terceira cadeira, que a gente ia fazer história. 2 a gente já fez história. 3 a gente ia botar essa cidade de cabeça pra baixo. Eu queria muito que o pessoal tivesse comprado essa ideia também. E a minha ideia era essa. Aí, ó, tá vendo? A ideia, quando a gente atende com o nosso sistema, o eleitor web atende um partido político, a gente sabe que vai ter um puxador de voto, Cleiton, né? Quem tá lá em cima é mais bem preparado. Já tá com a estrutura. Ele já vem fazendo esse trabalho. Agora, quem tá lá embaixo, é a primeira campanha, que a gente chama a meiuca, né? Pra baixo, é quem mais precisa de uma consultoria. Partidária, de falar assim, não, pera aqui, você não tá organizado, olha, seu nicho é esse, será que é isso aqui mesmo? Pera aqui, vamos fazer uma análise, uma pesquisa quantitativa aqui rapidinho, que o próprio eleitor web faz, que a nossa ferramenta faz. A gente com ferramenta, rodando essa pesquisa por telefone. A gente fez pesquisa no rápido, né, Cleiton? Não. É rápido, né? Rapidinho, um dia você fez a pesquisa, no outro dia você já tem informação. Você consegue se direcionar, né? Que você vai. E essa ideia aqui mesmo, falando a nominata, por exemplo, dando um exemplo de Brasília, que eram 25 candidatos para distrital, né? Você tinha ali 5 com uma boa chance de chegar e 20 que era o difícil, mas que você poderia potencializar. E eu falo assim, teve uma candidata, não vou citar nome, ela teve 300 votos. 300 votos. E tinha capacidade para ter muito mais, deixa né? eu te falar dela. Era uma pessoa fantástica, com trabalho prestado, já numa área que tem demanda, na área de saúde. Ela já ajudou muita gente. Ela tinha já um banco de dados de telefone, lista de telefone de gente que ela já ajudou, que ela trabalhou. Ela tinha... Então, para você cristalizar esse voto, converter em voto era rápido. Ela tinha 10 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil pessoas que ela podia chegar nelas. Falando, ó, você lembra de mim? Eu já fiz isso, eu quero fazer mais isso, mais aquilo. E essa pessoa, e eu falei, e assim, como que ela fez a campanha dela? Ela foi pra rodoviária fazer dancinha. Meu Jesus. Não, a rodoviária passou meio milhão de pessoas por dia. E Cleiton, nós estamos falando de um partido grande. Cara, né? O que teve de candidato em Brasília, passando vergonha na rodoviária, fazendo dancinha, entregando panfleto, amigo. Eu vi vários. Eu só olhava assim, bom, tudo bem, vai perder. Ninguém ganhou. Isso não funciona, gente. Você tem que criar uma mensagem, você tem que falar com o nicho. Cleiton, você sabe que tem que falar com o teu segmento. Os nossos deputados, né? Os nossos deputados, não só da nossa nominata. Se eu pudesse, eu não deixava ir pra rodoviária, tá? Mas os outros que a gente também ajudou a eleger aqui no Distrito Federal, nenhum deles foram pra rodoviária, tá? Ah, que Todos bom. foram diretamente pro seu segmento. Pra base. Claro. Pra sua base, pro seu recorte, né? Primeiro você cristaliza o seu recorte. Aí depois, sim, se tiver tempo, aí você exponencializa, né? E assim, olhando depois, prestação de contas, tá? Você vê o valor que foi gasto numa campanha. 200 mil, 300 mil e ter 300 votos, isso não pode. Tá errado, né? Tá errado. E aí não teve análise de cenário, não teve um planejamento. Esse dinheiro foi gasto, porque foi gasto com gráfico, foi gasto com pessoa, teve comida. Esse dinheiro foi gasto e foi gasto nesse trabalho. Só que não transformou em voto porque não teve inteligência para transformar em voto. Aí a gente volta pro nosso lado aqui, né, Cleiton? Então, você tem que ter uma inteligência política, né? Inteligência política. A gente vai ter que... Eu acho que a gente tem que debater muito isso aí esse ano. E aí eu volto para que o pessoal muito me questiona. Fala, Narceu, esse financiamento público das campanhas eleitorais, porque a gente tirou, né? A reforma política de 2018 tirou o financiamento privado. Tirou o financiamento privado e trouxe o financiamento público, que a gente chama do fundo, tanto eleitoral quanto fundo partidário, que é para manter os partidos, né? De acordo com a sua proporcionalidade. Isso é dinheiro jogado fora. Um exemplo desse é um dinheiro público jogado fora. Mal aplicado. Mal aplicado. Isso é um dinheiro público mal aplicado. Eu acho que tá até certo no cenário do Brasil do fundo partidário. Só que a forma como ele está sendo feita. É isso, exato. Não o dinheiro, mas como ele está sendo executado. Se é dinheiro público, ele tem que ser muito bem executado. Tem que ser muito bem feito. Claro. Agora, como faria isso?
Bem, primeiro você passa pelos partidos. Não tem como você ser candidato sem partido. Primeiro, o recurso, ele vem para onde? Ele vem primeiro pro CPF do candidato? Não, ele vem primeiro pro PJ do partido. Então, essa aplicabilidade e essa qualidade, essa preparação de candidatos, onde vai ser aportado o recurso público, porque isso é responsabilidade social, que ali é dinheiro público, então tem que ter uma responsabilidade na aplicabilidade. Então, fica aí para os partidos. Tem que ter essa inteligência política, tem que ter quem saiba fazer isso, tem que ter as ferramentas necessárias nisso, porque ali tem de recurso público. Né? Então você tem que ter uma qualidade. Então vamos investir. É como se fosse educação. Vamos investir. Eu acredito que as próximas eleições, agora a próxima 24 e 26 a gente deve ter um ganho. Que uma coisa que no Brasil a nossa democracia é muito nova. A gente ainda vai fazer 40 anos de democracia depois... 40 não, né, Cleiton? Eu sou do ano da última Constituinte, né, cara? Nós somos de 88, nós ainda estamos novos, ainda vamos fazer 35 anos. Porque o nosso regime militar cabe em 85, volta a Constituição em 88. E assim, ao longo desse tempo... É nova ainda, né? Você pega... Quando a gente olha Você olha na Europa, né, os países, como que eles estão 100 anos na nossa frente, Estados Unidos 200 anos na nossa frente, você politicamente. Você vê o Reino Unido. Reino Unido a forma. Então, século, assim, né? A gente briga aqui, a gente fica doido quando vê esse dinheiro sendo mal gasto, mas é por uma questão de construção. O Brasil tem várias carências ainda, né? Educação, saúde, segurança. Cleiton, e isso tudo influi na política. Irmão, você vê aqui no Brasil, a gente aprende quando é pequeno que política não presta. Então a gente cresce achando tem um estigma na política, que nós não devemos fazer política. É picareta, quer roubar. Então, é um cenário difícil para um candidato vir para política. Exato. É difícil. Então, assim, você mudar essa mentalidade ali de um jovem que está desde 2, 3, 4 anos de idade aprendendo que a política... isso. Que é só coisa ruim, que quem participa de política não é bom e etc. Você acaba excluindo as pessoas que querem fazer a boa política, que querem participar. E política sem participatividade popular, cara, não existe. Não existe. O pessoal mesmo me critica, nasceu, mas por que tem esse tanto de partido no Brasil? Bem, primeiro que a nossa formação da nossa democracia, ela é um presidencialismo de coalizão. De coalizão. Mas o que isso quer dizer? Esse toma lá da cá com esses partidos, a gente está vendo isso de novo, o executivo com o legislativo. A gente está vendo isso de novo com força. Então, assim, isso é normal no nosso processo, no nosso sistema político. O nosso sistema isso se adaptou. Ele é presidencialista. O que ele quer dizer? Que nós temos um presidente eleito, mas que ele precisa de coalizão dentro do legislativo, que a coalizão é o quê? É você ter uma base para você trabalhar dentro do legislativo, que é onde é a aplicabilidade da cara do povo. É onde tem as representações, que é a Câmara. Né? Aqui em Brasília, quem conhece aqui em Brasília, ou se não conhece, já deve ter visto o Congresso, você vê que tem duas conchas. O Senado é para dentro e a Câmara é para cima. Você sabe por que é isso? No nosso sistema político? Por quê? O pra cima, que é a Câmara, é a voz do povo. É a representatividade do povo. Olha aí. O Senado é a casa revisora. Por que é dividido por 3, independente do tamanho do Estado? Porque ali você tem que ter a representatividade igualitária dos entes federados. Dos entes federados. Então, assim, aqui é a casa do povo. No nosso sistema presidencialista, o presidente, ele tem que ter coalizão aqui. Ele tem que estar em consonância com quem representa o povo. Então, por isso que ele pergunta assim, Nasceu, mas esse toma lá da cá, é partido, pra cá pedindo ministério, secretaria. Por quê? Porque isso é uma troca de coalizão. Agora, como ela é feita, junto, se ela é ética ou não é ética, aí vai muito da persona política, né? Mas, por isso que eu falo, a gente tem que entender isso. Para aí sim a gente participar da política. E falta participatividade popular, né? Isso se replica se é o presidente, o governador e os seus secretários, ou se é o prefeito, os vereadores e os secretários lá também. Exato. Então o modelo federativo do Brasil, ele
trabalha desse jeito, né? E eu te falo que ele funciona o assim. sistema político, assim, a gente que estudou todos os outros sistemas, o sistema político, esse formato democrático, ele é o mais democrático do mundo. Inclusive o Reino Unido, que é um parlamentarismo, está querendo implementar o esse nosso sistema, modelo lá. Mas será que eles querem levar os brasileiros pra lá também? Aí é o que eu falo, né? Eu tenho um amigo que fazia uma piada assim sobre o Brasil. É difícil você, eu costumo dizer isso, é difícil você separar o CPF do CNPJ, né? Aí você vai mais da persona. Mas esse sistema, ele é o mais democrático do mundo, Cleiton. Porque no sistema parlamentarismo, quem ganhou não divide o poder com quem perdeu. Aqui não, aqui a gente vê muitas vezes quem perdeu também participando e tendo voz ativa, que a gente chama da oposição, né? A oposição então, tem espaço aqui no Brasil é assim. Agora, uma última crítica que eu queria deixar aqui, que eu acho que os partidos, e nós, inclusive, como consultores do inteligência política, é a proporcionalidade de mulheres, né? Eu acho que chegou na hora, eu acho que esse movimento sociológico agora, antropológico, ele vai chegar num momento que agora as mulheres vão participar mais, e eu acho que os partidos, eles têm que pensar nas mulheres de uma forma que elas tomem a proporção que elas merecem. Se elas são mais de 50% da população, elas têm que estar representadas, né? Aqui na Câmara Legislativa... Não, aqui na Câmara Legislativa mesmo, nós temos apenas 4 deputados de 24. De 24, né? Então a gente não tem 4 deputados. Nem 20%, sendo que aqui na população nós temos 54% de mulheres. Então alguma coisa tem que mudar, né, irmão? E eu acho que isso, pra gente analisar um cenário, analisar esse cenário, eu acho que daqui pra frente as mulheres vão tomar mais espaço e aí eu acho que a gente vai ter uma igualdade melhor, hein? Legal. Tá? Isso deve acontecer e merece, né? Sim, eu acredito eu acho que temos bons nomes. Nossa vice-governadora, governadora em exercício agora, ela é uma trabalhadora, tem muito tempo fazendo isso. Ela é um exemplo para muitas mulheres aí. Eu acho que teremos novas deputadas, né? Pro ano que vem, agora as mulheres que querem se candidatar. Teremos novidades aqui, tá, Nasceu? Deixa eu te dar informação em primeira mão aqui. Opa. Já tem algumas convidadas mulheres que a gente vai trazer pra cá pra gente discutir com elas. Vai ser fantástico. E Cleiton, é um prazer estar aqui dividindo essa parceria contigo. Tamo junto, irmão. Vamos nessa. Vamos trazer o que é funcional, o que é número e as ferramentas necessárias para você chegar lá. Conte com a gente. Pessoal, muito bom, né? Gostei muito aí. Acho que o nosso bate-papo aqui foi bem legal, Nasceu. Teremos muitos episódios aqui do Inteligência Política e vamos lá. Vamos Conte seguir com a gente. Para cima.